Paz e graça, queridos irmãos, Deus abençoe você nessa primeira aula do nosso Catecismo da Igreja Católica. Depois de muitos pedidos aqui no canal, finalmente consigo chegar até você para trazer esse estudo diferenciado, não simplesmente uma leitura do Catecismo, mas uma abordagem teológica, uma abordagem patrística e também medieval e magisterial da Igreja sobre esse documento tão lindo. Hoje, de um modo especial, na primeira aula, nós iremos aprender sobre a história dos catecismos, porque não existe só um catecismo da Igreja Católica. Ao longo dos séculos, ao longo dos anos, existiu, então, outros catecismos. Hoje nós conhecemos mais especificamente o catecismo amarelo, aquele amarelo das edições Loyola, né? Esse aqui que está aqui na tela, e também outros catecismos, como por exemplo o Catecismo de São Pio X, Catecismo, Pequeno Catecismo de São Pio V, enfim. Mas por que que a Igreja resolveu escrever um livro, um documento como esse, e qual que é a finalidade? Bom, antes de mais nada, nós precisamos de compreender a própria etimologia da palavra, o que que significa o catecismo. Bom, o que nós temos hoje é o Catecismo da Igreja Católica, da edição típica vaticana, que foi publicado em 1992. Ela é uma exposição da fé católica e da doutrina da Igreja. Ela trata justamente como se apresenta como um documento confessional de referência. O que significa isso? A síntese da doutrina da Igreja, o depositum fidei, chamado assim, está codificado no Catecismo da Igreja Católica. Tudo que você precisar como referência, como introdução à doutrina católica, você encontra no catecismo, ok? O catecismo da Igreja Católica, ele celebra, professa, vive e reza o cotidiano daquilo que a Igreja acreditou e acredita e professa ao longo desses 2000 anos de história. A Igreja Católica ela considera o catecismo da Igreja como fiel. Por quê? Porque ele é iluminado pela Sagrada Escritura, pela tradição apostólica e pelo magistério da Igreja. Vamos pegar essas três colunas, ou esse tripé da Igreja. Vamos colocar aqui. A Igreja vive da Sagrada Escritura, quer dizer, a fonte da vida da Igreja é a revelação bíblica. Deus se revelou primeiro aos nossos pais, né? E aqui eu digo os primeiros povo do Antigo Testamento ou da Antiga Aliança, e em Jesus Cristo, que é o cumprimento das Escrituras. Olha que lindo! Jesus é o cumprimento das Escrituras, de todas as profecias, de todas as palavras da Torá, porque ele é o Verbo encarnado, ele é a palavra viva de Deus. Então, portanto, ele é a síntese. Sendo a síntese da palavra de Deus, Jesus, então, ele funda a sua igreja. Olha para você entender por que que tem a Sagrada Escritura, que culmina em Jesus Cristo, que é a palavra viva de Deus e que é o cumprimento. Ele não é a substituição. Ele é a plenitude da revelação de Deus. Desde Gênesis até a pessoa de Jesus. Proclamado pelos profetas, profetizado sobretudo por Isaías, os profetas messiânicos, enfim. Então, Cristo é a palavra encarnada, a revelação, ok? Segunda coisa, a partir do momento em que Jesus ele funda a igreja com os apóstolos, ele começa a reunir-se com os seus apóstolos, a ensiná-los, a transmitir-lhes, aquela palavra que Jesus diz em Mateus capítulo 28, ide por todo o mundo e evangelizai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar tudo quanto vos ensinei. Portanto, então, aquilo que eles aprenderam com Jesus, que é a plenitude, que é a síntese de toda a tradição hebraica, abraâmica e mosaica,
os discípulos aprendem com Jesus e os discípulos transmitem a luz da Sagrada Escritura do Antigo Testamento e cria-se o Novo Testamento com as epístolas de Paulo, com Atos dos Apóstolos, né, as epístolas católicas, enfim, todo o livro do Novo Testamento para nós cristãos. Ali eles colocam em escrito os evangelhos, fatos que aconteceram com Jesus, para que as pessoas possam conhecer a verdade de Cristo, da mensagem do evangelho. Esse ensinamento dos apóstolos, as pregações, as cartas que eles vão pregando e ensinando para suas comunidades, por exemplo, pensem no apóstolo Paulo e apóstolo Pedro em Antioquia, por exemplo, e o sucessor do apóstolo Pedro em Antioquia será quem? Santo Inácio de Antioquia, um padre da igreja que morre devorado pelas feras, né? E esse padre da igreja, por exemplo, Santo Inácio, que foi discípulo de Paulo e Pedro. Você pega São Policarpo de Esmirna, que foi discípulo do apóstolo João em Esmirna. Ele vai ter depois os seus discípulos. E os seus discípulos, os seus discípulos, enfim. É uma cadeia de ensinamento. Então, portanto, a Sagrada Escritura é a palavra de Deus escrita. A tradição da igreja é a palavra de Deus pregada. Como assim pregada? Ensinada, transmitida, ok? E aí você tem o magistério, magister, ensinamento, maestria, mestre. Lembra quando antigamente na escola, lá na nossa época, hoje não tem muito isso não, mas uma pessoa para poder dar aula, ela tinha que fazer curso de magistério, ela tinha que fazer a pedagogia e depois o magistério para ensinar. Portanto, o magistério significa ensino, aquele que tem o munus de ensinar. Ora, presta atenção. A Bíblia, então, ela é Sagrada Escritura. Ela é a palavra de Deus escrita. A tradição é a palavra de Deus ensinada e pregada, né? Mas pregada, elaborada, interpretada. E o magistério da igreja é a palavra de Deus ensinada à luz do Espírito Santo em continuidade, fundamentado na palavra de Deus e na tradição. Então, essa tríplice realidade eclesiológica é importante para a gente compreender o catecismo da Igreja Católica. O catecismo da Igreja Católica, então, está fundamentado na Sagrada Tradição, na Sagrada Escritura e no Magistério. Aqui nós encontramos o depósito, ok? A partir disso, então, nós temos algo importante. A palavra catecismo, ela tem sua etimologia no latim catecismus, ou catequismos, que vem do grego, né? Catequismos, ou catequel, e que significa instruir a viva voz. Alguém que conversa com você, alguém que senta com você, alguém que te ensina. Portanto, a palavra catequismo significa, vem da raiz exos, que por sua vez denota som. Portanto, o catecismo nada mais é do que escutar o som da voz do Senhor através dos ensinamentos que ele deixou na sua igreja. Nós temos as ocorrências dessa palavra, dessa raiz catequel, por exemplo, no Novo Testamento. Ela aparece mais ou menos quase 8 vezes na Sagrada Escritura. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 4, diz: dos ensinamentos que recebeste, então, catequel, né, dos ensinamentos. Depois a palavra em Atos dos Apóstolos, fora instruído ou catequizado no caminho do Senhor. Né? E assim por diante. Nós temos que compreender duas coisas importantes. O catecismo, ele nasce justamente de uma realidade, de uma necessidade. Os primeiros catecismos dos tempos modernos, eles nascem aí no século XIII, quando por toda a parte da igreja já tinha-se um desejo de uma reforma católica. O que é essa reforma? Não é reforma protestante, não confunda as duas coisas. O que se ansiava pela reforma? A reforma era o desejo, sendo que naquele tempo, na Idade Medieval, tinha-se várias escolas. Vamos colocar aqui
as escolas monásticas, conventuais e tudo mais, numa situação de crise da igreja, se precisava, justamente por causa das grandes heresias, por exemplo, os cátaros, os albigeneses, que eram hereges que tinham naquela época que ensinavam falsas doutrinas. Então a igreja percebe, naquele tempo já, eu digo ali no ano de 1375, 1200, na época de São Francisco de Assis, um compilamento, algo parecido com que não só os ministros ordenados, os sacerdotes, os monges, aqueles que pregavam os bispos, pudessem, de alguma forma, transmitir a fé, ter aquilo que é chamado de depósito fidei, ter acesso ao depósito da fé, ao depósito fidei. Nós temos, então, algumas realidades. Por exemplo, uma das referências mais antigas de uma espécie de elaboração, de manual catequético, vai ser ali no ano do ano 529, então no sexto século, com São Cesário de Arles, quando ele expôs no concílio de Vaison, em Saint-Marcellin-le-Vaison, a necessidade de se criar escolas no campo para a instrução do povo. Aqui já uma raiz das escolas que nós temos hoje, das universidades. Uma coisa importante, as universidades, o conceito de escola, o conceito de estudo que nós temos hoje, foi a igreja que colocou. Hoje nós temos um mundo laicista que tenta anular o cristianismo, destruir a igreja católica, mas a estrutura educacional que temos hoje é o fato de você ter um professor, de ter uma cátedra, de até mesmo, por exemplo, as etapas de uma faculdade, o bacharelado, o mestrado e o doutorado. Não sei se vocês já viram aquelas becas, né? Becas que chama, né? Quando a pessoa se forma, ela coloca aquela roupa, uma faixa, depende. Então, aquilo ali, na verdade, é uma roupa eclesiástica. Se você for olhar, aquilo ali é uma batina. E do mesmo jeito que tem a faixa em volta, um padre não coloca uma faixa em volta aqui assim preta, ou o Papa, por exemplo, não tem a faixa em volta aqui da túnica dele. Se você olhar, é, a beca também tem isso aqui. Por quê? Porque significa que você está cingido com aquela disciplina que você aprendeu. Bom, então as escolas foram fundadas nos mosteiros, nas capelas, catedrais e assim começou. Já pelo ano 900 foi publicado na Alemanha um livro chamado Disputatio Puerorum, que é um diálogo escolar que oferecia um vislumbre vívido e direto sobre o tipo de instrução recebida por religiosos e leigos. E aqui você vai ter os grandes mestres e alunos do trívio e quadrívio, né? A instrução sobre a natureza do corpo, da alma, enfim. Então, veja que tudo isso aqui a gente já vai tendo já. Esses conteúdos são extraídos de Santo Isidoro de Sevilha, Santo Agostinho, São Gregório, Venerável Beda, enfim, assim vai. Mas em 1100, o teólogo Honório de Autun, que foi aluno de Santo Anselmo, de Cantuária, né? Ele publicou um livro chamado Elucidarium. O Elucidarium, ele é dividido em três partes, onde ele tem o credo, o mal físico e a moral. E os novíssimos. Então trata sobre a fé da igreja, né? As enfermidades, a realidade do mal, sobre a vida moral e ética do cristão e a realidade da escatologia, os novíssimos. Ele foi traduzido para muitas línguas europeias e teve um grande sucesso. Depois nós vamos ter um outro pedagogo que foi Hugo de São Vítor, que também na mesma época ele vai elaborar um livrinho catequético chamado De Quinque Septenis Seu Septenaris, né? Opuscolorum, que foi largamente difundido entre o clero. Então veja, já lá atrás já tinha-se essa ideia de reunir os ensinamentos fundamentais da igreja em pequenos manuais, tá certo? Em 1212 você vai ter também essa realidade. O Concílio de Lambert na Inglaterra vai tratar sobre os Dez Mandamentos e o Credo. Em 1400, Jean Gerson, na Universidade de Paris, também ele vai tratar sobre esse assunto também da doutrina destinado para as crianças, então que começa uma ideia de catecismo para crianças, enfim.
Mas em 1509 apareceu então um opúsculo anônimo intitulado Fundamentum à Eterna Felicidade, Fundamento da Eterna Felicidade, que trata sobre o símbolo do Pai Nosso, os pecados capitais, pecados de cooperação, sacramentos, dons do Espírito, obras de misericórdia, bem-aventuranças, a realidade da escatologia, graça, virtude. Então, veja, para quê? Para que todas as pessoas tivessem acesso. Então, é uma ideia sempre. Mas, meus irmãos, pasmem que eu vou contar para você aqui. Essa sistematização de um catecismo elaborado com doutrinas fundamentais, dogmáticas sobre toda a realidade da igreja, nasce no tempo da Reforma. Por quê? Martinho Lutero, que era monge agostiniano e, portanto, teve acesso a esses tipos de catecismos, quando ele faz o cisma protestante, começa a sua obra, né, da Reforma Protestante, ele vai criar o catecismo, o seu catecismo. E esse catecismo maior ou menor, né, onde ele vai tratar sobre as verdades fundamentais da sua crença e atacando também a igreja. João Calvino, fundador dos presbiterianos aí, né, também vai ter o catecismo maior e o catecismo menor, e depois o catecismo de Genebra, em 1537 e 1542. Então você vai ter vários catecismos. A ideia, por exemplo, escola dominical que os evangélicos e os protestantes têm, vem dessa ideia de catecismo. Tá? Mas é justamente aqui que o Concílio de Trento e também a Contra-Reforma, chamada assim, nós temos a Reforma Protestante e aquilo que se chama Contra-Reforma. O que é Contra-Reforma? É uma reação da Igreja para dizer as verdades da fé. Um exemplo, para os protestantes, a Santa Ceia não é Eucaristia. Para nós é Eucaristia. É diferente de Santa Ceia para eles. A Eucaristia é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. É o sacramento, é o Senhor. Era esse sacramento, é o Senhor que age através das espécies do pão e do vinho. É Ele presente, é o Senhor está ali. Para os luteranos, a ceia ela é uma reunião de irmãos que a comunhão está no fato de Jesus estar presente só no momento que eles estão juntos. Depois que eles vão embora, Jesus não está mais. Então veja, a igreja começa a expor as suas doutrinas, a sua doutrina. Por isso, depósito fide. Assim, nós vamos ver então um primeiro catecismo elaborado, que vai ser o Catecismo de São Pio V. Era do século XVI, o grande catecismo, então chamado Grande Catecismo Romano, ou também chamado Catecismo do Concílio de Trento. Ele foi publicado em 1566, então logo depois dos catecismos protestantes. Então veja que o catecismo, na verdade, ele é uma resposta aos protestantes. Para você poder fundamentar a fé dos incautos, para você poder ensinar aquilo que a igreja sempre ensinou. Isso é muito importante. Os catecismos anteriores, eles restringiam-se às noções que os pais ensinavam aos filhos no seio da família. Então, fazer catecismo naquela época era função do pai e da mãe. Eram os pais que faziam catecismo, não tinha catecismo na igreja, era em casa. E aí tinha esses manuais que os pais usavam, né? Claramente aqueles que eram letrados. Esse catecismo difere de outros resumos da doutrina cristã para a instrução das pessoas em dois pontos. Primeiro, porque ele destina-se principalmente aos sacerdotes e bispos, que são pastores das almas, adpárocos, e também ele traz essa referência para os bispos e sacerdotes, ok? Nós vamos ter então depois, nesse sentido, vai ter São Pedro Canísio, jesuíta, na Alemanha, e São Roberto Bellarmino, doutor da igreja na Itália. São Roberto ele vai escrever o catecismo, né? Que ele que é
vamos colocar aqui, quem elaborou o Catecismo Romano de Trento, né? Ele vai resumir esse Catecismo Romano em forma de perguntas e respostas, se torna um best-seller na época. E é muito interessante porque é muito bonito a história da igreja, né? Você vai vendo o cuidado do Espírito Santo em instruir as pessoas. Você vai ter aqui depois um outro, então até São Pio X, que em 1908 aí, você vai ter esses catecismo romano, catecismo de Trento, os outros catecismos que as pessoas vão usar aí para poder, nas paróquias, nas dioceses, para poder estudar. E aí você vai ter o catecismo maior de São Pio X, que foi muito difundido na época, então você já tem já a imprensa a todo vapor, né? Então ele é mais acessível. E foi muito elogiado pelo Papa Bento XVI, que por sua vez, então, nós teremos aí o Catecismo de São João Paulo II, ou Catecismo, esse Catecismo atual que nós temos, Catecismo de 1992, tá? Veja o que Bento XVI fala do Catecismo de São Pio X. Ele diz assim: a fé, como tal, é sempre idêntica. Portanto, o Catecismo de São Pio X conserva sempre o seu valor. O que pode mudar é a maneira de transmitir os conteúdos da fé, a maneira de transmissão, não o conteúdo, né? Mas isso não impede que possa haver pessoas ou grupos de pessoas que se sintam mais à vontade com o Catecismo de São Pio X. É preciso não esquecer que aquele catecismo derivava de um texto preparado pelo próprio Papa quando fora bispo de Mantua. O texto era fruto da experiência catequética pessoal de Giuseppe Sarto, nome do Papa, nome civil do Papa Pio X, e tinha como característica a simplicidade, disposição e profundidade dos textos. Então, nós vamos ter aqui essa realidade do Catecismo Romano, o Catecismo de São Pio X, que é baseado em São Roberto Bellarmino, né? E ele é usado ainda por vários círculos da Igreja, sobretudo em algumas fraternidades, como a Fraternidade Sacerdotal de São Pedro, que está em comunhão com Roma, a Administração Apostólica São João Maria Vianney, Instituto Cristo Rei e assim por diante. O Catecismo da Atualidade, esse Catecismo amarelo que nós vamos estudar aqui. Qual que é a diferença entre os outros? A diferença entre os outros é o tamanho, também, vamos colocar assim, ele reúne os outros catecismos e melhora a linguagem teológica. E é muito bonito, porque quem organizou esse catecismo da igreja atual foi, na época, o cardeal Joseph Ratzinger, futuro Papa Bento XVI. E uma curiosidade para você, teve alguns consultores do catecismo, e um dos consultores do catecismo, no Brasil, é o padre Paulo Ricardo. O padre Paulo Ricardo, querido, ele ajudou também no estudo, na elaboração do catecismo, como perito ali, né? Bom, nós temos que compreender, então, nós vamos estudar o quê? O Catecismo da Igreja Católica ele é dividido por seções, em 4 partes. Ele é dividido na primeira parte, a profissão de fé. Então, essa primeira parte do catecismo ele é baseada em todo o credo da igreja, dentro de um objeto do mistério cristão. Então, ele começa por expor o que consiste a revelação, que trata a fé, o tema sobre Deus, a relação de Deus e o homem, como que o homem responde a Deus, enfim, responde os dons de Deus e, ao mesmo tempo, a realidade cristológica salvífica. Depois, a celebração do mistério cristão, a liturgia, o que é o batismo, os sacramentos, né? A iniciação cristã. Depois, a vida em Cristo, que é baseada no agir, na ética, na moral, através dos 10 mandamentos. E por fim, então, a oração cristã, elaborada através do Pai Nosso. Veja então que essa foi a elaboração do Catecismo da Igreja Católica. Quando nós vamos ler o Catecismo, nós já começamos lendo a carta de promulgação, Laetamur Maior Per, do Sumo Pontífice João Paulo II, com a qual é aprovada e promulgada
92, esse catecismo. Lembremos que o catecismo da igreja, ele foi então conduzido por Ratzinger, né? Vamos lá. Veja na carta, na Constituição Apostólica, né? Fide Deposito, para a publicação do catecismo, ele diz assim: guardar o depósito da fé é a missão que o Senhor confiou à sua igreja e que ela cumpre em todos os tempos. O Concílio Ecumênico Vaticano II, inaugurado há 30 anos, de feliz memória, tinha como intenção e como finalidade pôr em evidência a missão apostólica e pastoral da igreja e, fazendo resplandecer a verdade do Evangelho, levar a todos os homens a procurarem acolher o amor de Cristo que excede toda a ciência. Com a ajuda de Deus, os padres conciliares puderam elaborar em 4 anos de trabalho um conjunto considerável de exposições doutrinais, de diretrizes pastorais oferecidas para toda a igreja. Depois da sua conclusão, o concílio não cessou de inspirar a vida da igreja. Em 1985, João Paulo II está falando para nós: pude afirmar, para mim, que tive a graça especial de nele participar e colaborar no seu desenvolvimento. O Vaticano II foi sempre, e é de modo particular nesses anos do meu pontificado, constante ponto de referência. Ele diz: é nesse espírito, a 25 de janeiro de 85, eu convoquei uma Assembleia Extraordinária de Sínodo dos Bispos por ocasião do 20º aniversário do ensinamento do encerramento do concílio. Nessa ocasião, os padres sinodais afirmaram: muitíssimos expressam o desejo de que seja composto um catecismo, um compêndio de toda a doutrina católica, tanto em matéria de fé, de moral, para que seja um ponto de referência para os catequistas e todos os outros. Então, ele vai dizendo para nós que então ele entrega a uma comissão. Ele diz: em 86 confia uma comissão de 12 cardeais, veja, 12 cardeais, bispos, presidida pelo senhor cardeal Joseph Ratzinger, o encargo de preparar um projeto para o catecismo requerido pelos padres do sínodo. Uma comissão de redação compostas por 7 bispos diocesanos, peritos em teologia e em catequese, e coadjuvou a comissão no seu trabalho. A comissão encarregada de dar as diretrizes e de vigiar sobre o desenvolvimento dos trabalhos seguiu atentamente todas as etapas da redação das 9 sucessivas composições. A comissão de redação, por seu lado, assumiu a responsabilidade de escrever o texto e de lhe inserir as modificações pedidas pela comissão. Amados, portanto, então, aqui você tem esse primeiro texto, onde ele trata sobre a aprovação. São João Paulo II, ele nos mostra que, então, esse catecismo que você vai ler, ele foi, de fato, promulgado, escrito por uma comissão, né, que foi uma comissão que o cardeal Joseph Ratzinger, Papa Bento XVI, ele coordenou. Então, o catecismo da Igreja Católica, esse amarelo que você tem, ele é seguro, porque você tem aí Papa João Paulo II, São João Paulo II, Papa Bento XVI. O maior legado, vai dizer um cardeal da Áustria, Schönborn, ele disse que o maior legado de Bento XVI não são só as suas obras teológicas, mas é o catecismo que ele deixou. Quando você lê o catecismo, ele é claro, ele é simples, direto. E é simples, qualquer pessoa pode ler o catecismo, certo? Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, amados. Eu vou deixar para vocês o link da minha livraria para que você possa adquirir o Catecismo da Igreja Católica. Todos vocês, hoje é uma aula de introdução. A partir das próximas segundas-feiras, toda segunda-feira às 21 horas, nós iremos estudar o Catecismo. Então, o que é o Catecismo? O que eu encontro no Catecismo? A doutrina, o depósito da fé da Igreja. Quem estuda o Catecismo da Igreja Católica não entra em crise com o protestante. Lembre-se que o Catecismo é o presente da Santa Igreja para você, para que você tenha um acesso profundo, conciso da doutrina, com todas as referências, para que você possa estudar mais profundamente, ainda mais, a sua fé.
Esse estudo do catecismo que nós iremos fazer aqui todas as segundas-feiras às 21 horas vai ser muito profundo. Então eu quero que você compartilhe, chame as pessoas, fale para as pessoas sobre isso. Diga para elas que nós teremos profundamente aqui. Hoje eu estou em missão, mas vai ter um cenário diferente, com imagens, enfim, para que você possa estudar o catecismo da Igreja Católica com alegria, certo? Escreva aqui nos comentários para mim o que você achou dessa aula. Veja, hoje você aprendeu que existe uma história, uma historicidade do porquê nós temos um catecismo. E o princípio está em formar o clero, em formar o povo de Deus. Mas o catecismo sistematizado por São Pio V, ele tem como finalidade ser uma contra-reforma aos argumentos luteranos, calvinistas, protestantes contra a nossa fé. Então, a maior arma que você pode ter nas suas mãos contra a heresia é a palavra de Deus aqui, na mão direita, e o catecismo da Igreja Católica na mão esquerda. Certo? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que você adquira o Catecismo da Igreja Católica pela minha livraria. Certo? Que nosso Senhor te abençoe profundamente. Continue aqui a divulgar o nosso trabalho. Se você não é membro do apostolado de São Rafael, faça parte desse apostolado, né? Essa aqui é a nossa insígnia, que é o nosso escapulário. Para você ter esse escapulário, você tem que ser membro do apostolado, não é membro do canal, membro do apostolado. Então você escreve, ó, Apostolado de São Rafael e Santos Anjos, você vai ser direcionado para uma página e ali você vai poder conhecer a nossa obra, o nosso trabalho. Tá certo? Então até a próxima segunda, onde nós iremos já entrar na primeira parte do catecismo. Deus abençoe. Escreva aqui nos comentários o que você achou dessa aula e eu estou muito feliz de poder estudar o catecismo com você. Um grande abraço. Até a próxima segunda.